Lei Maria da Penha vai completar neste ano 20 anos e muitas mudanças aconteceram, inclusive nesse ano de 2026. E é justamente sobre esse assunto que eu converso agora com a advogada Eri Carla Queiroz. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lu, é sempre um prazer retornar, né? E é como você disse, para falar de uma lei que já vem há 20 anos transformando, trazendo segurança e estabilidade para algumas mulheres, mas que nesse ano de 2026, de forma muito específica, passou por 7 mudanças extremamente significativas, né? Nesse primeiro semestre de 2026, nós tivemos 7 alterações que afetaram diretamente a Lei Maria da Penha. Logicamente, alterações que vêm para trazer para essas mulheres, hoje vítimas de violência doméstica e familiar, um recado para dizer, olha, nós estamos trazendo melhorias para assegurar o seu direito, né? Também esse ano nós tivemos a implementação da Lei Bárbara Pena, que é uma lei nova que, conjuntamente com a Lei Maria da Penha, traz uma alteração significativa por crime de tortura dentro do âmbito do gênero, da violência doméstica e familiar, dizendo assim, olha, a tortura aqui para as mulheres em relação ao gênero não é só a questão física, a questão psicológica também voga. Entrou também a questão da monitoração eletrônica para esses agressores, que hoje entra como um sistema preventivo. Abrangeu-se muito mais a questão do afastamento do lar. Então, são mudanças significativas que marcaram o ano de 2026, justamente um ano que também traz um marco histórico, né, para a Lei Maria da Penha. E é como a própria Maria da Penha diz, né, uma vida com paz, só uma vida onde não existe violência. E, Carla, 20 anos não são 20 dias, né? A lei ela vai ficando defasada e são necessárias essas modificações. Como você bem pontuou, nesse ano foi um ano, então, muito importante para essa lei e importante também para muitas mulheres para que elas possam se sentir acolhidas, né? Sim, sim. E também medidas preventivas mais eficazes, né? Porque a lei, ela existe, mas sempre com algumas brechas muito específicas que deixa aquela sensação de impunidade, muitas vezes. Por exemplo, esse ano de 2026, uma mudança muito significativa que foi a questão da implementação da monitoração eletrônica para esses agressores. Porque antes, essa questão da monitoração eletrônica, né, através da tornozeleira eletrônica, era utilizada apenas em casos específicos. Ah, ele está ali cumprindo uma pena, usava a monitoração eletrônica. Ele foi preso e para sair dessa prisão e saber uma georreferência ali de onde esse agressor estava, usava a monitoração eletrônica. Hoje não. A lei, ela traz como um método preventivo para que não ocorra essa violência. Então, esse agressor é um agressor reincidente, que já vem cometendo, já existem outras medidas protetivas, não teve uma eficácia essas outras medidas que foi aplicada. O juiz ou o delegado de polícia, eles podem aplicar a monitoração eletrônica, independente de existir um pedido de prisão, um processo em curso, como uma forma preventiva. Por quê? Se esse agressor descumpre essa proximidade para com a vítima, essa vítima vai ter um sistema, como se fosse um botão de socorro, onde ela pode acionar. E de forma automática, a delegacia de polícia também é acionada. Então, antes mesmo que esse agressor se aproxime da vítima, essa vítima ela já tem a ciência e ela já consegue fazer esse distanciamento. Porque antes o que acontecia precisava existir a violência para que se justificasse esse afastamento. Hoje não, o que se busca é prevenir, para que não ocorra um ato de violência física ou para que não ocorra, ou para que não chegue, né, a um caso de feminicídio, como é o que ocorre rotineiramente. E, além disso, também a questão do afastamento do lar. Porque antes, para esse agressor ser afastado do lar, Lu, precisava existir uma violência física. Então, o ato precisava existir para depois o direito dessa vítima ser resguardado. Hoje, não. O afastamento do lar, ele pode ocorrer em situações de menor potencialidade. Então, uma violência psicológica, uma violência patrimonial, onde esse agressor está dilapidando o patrimônio dessa vítima, retendo documentos dessa vítima, até a questão da própria violência sexual, da violência moral. Então, assim, são mecanismos que são utilizados de forma para prevenir, para que não venha a chegar ao ápice, para que não venha a ocorrer um feminicídio, para que não venha a ocorrer um vicaricídio. Então, é um sistema de proteção muito mais abrangente e muito mais preventivo para essa vítima. Você trouxe pontos muito importantes dessas modificações que aconteceram principalmente nesse ano de 2026. Agora eu queria que você pontuasse para essas mulheres que se sentem nesta situação de serem agredidas, em que casos elas podem e devem acionar a polícia? Quem que elas devem procurar? Como é que funciona esse processo?
Hoje nós temos várias medidas preventivas que asseguram o direito dessas mulheres. Então, assim, a violência, ela não é só a violência física. Longe de ser só a violência física. Qualquer ato de violência, qualquer tipo de coação, qualquer desconforto que essa mulher venha a ter dentro de um relacionamento abusivo, ela deve buscar ajuda. Hoje, a mulher não precisa sair de casa para ter uma medida protetiva deferida. Hoje, o próprio Tribunal de Justiça da Bahia disponibiliza um aplicativo que ela, baixando no celular dela, em casa, o aplicativo Zela, ela consegue fazer a solicitação dessa medida protetiva. Só relatar o fato que está acontecendo, né? A violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, a própria violência física, e ela vai ter deferida a seu favor uma medida protetiva, através do número 180 também, através do 190, que é o número da Polícia Militar. Hoje nós contamos com delegacias especializadas, né? Quando essa mulher buscar um acolhimento mais específico, ou até mesmo buscar, eu estou achando que eu estou sofrendo algum tipo de violência, né? Ela vai ter uma delegada especializada que vai buscar esse acolhimento, que vai dar aconselhamento. A Defensoria Pública, que também atua com núcleos especializados para orientação dessas mulheres que são vítimas, inclusive podendo atuar em processos judiciais a favor dessa mulher, né? E também o Disque 100, que é um número vinculado aos direitos humanos, mas que também é voltado para a proteção das mulheres, além da delegacia virtual. Quer registrar um boletim de ocorrência para se resguardar, mesmo não tendo o intuito de fazer um pedido de medida protetiva, mas ela pode registrar a ocorrência policial através da delegacia virtual sem sair de casa, sem se expor, sem gerar nenhum tipo de gatilho, né, para o possível agressor. Porque a maioria dessas mulheres, às vezes, elas não têm nem essa oportunidade de sair de casa, né? Às vezes elas estão em um ambiente de coação e elas estão em um ambiente realmente de restrição que elas não conseguem nem ter esse acesso de sair de casa e chegar na delegacia. Então, esses outros mecanismos de forma virtual, com o seu celular na mão, você consegue buscar ajuda e dizer para as mulheres de casa que elas não estão sozinhas, né? Que todos esses benefícios dentro desses 20 anos da Lei Maria da Penha é justamente para isso, para dizer, olha, você não está sozinha, busque ajuda, tenha sua vida resguardada, que é o melhor meio, né? No próximo mês, essa lei faz 20 anos, né? 20 anos de história, como a gente bem pontuou no início da nossa entrevista. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância, principalmente para as mulheres, que hoje em dia a gente acaba dizendo que são mais frágeis, né? Sim, a gente sempre tenta trazer a fragilização do sexo, mas a lei se originou devido a uma mulher que foi vítima de violência e não se silenciou, né? E através desse não silenciamento de Maria da Penha, hoje nós temos os nossos direitos como mulheres assegurados. E a importância legal disso é dizer que, no mínimo desconforto, você tem o seu direito assegurado. Você não precisa ficar dentro de um ciclo de violência, né? No mínimo desconforto, você pode solicitar um afastamento, sim, desse agressor do lar, porque você não é obrigada a viver em um ambiente de desconforto, não apenas físico, mas de desconforto psicológico, né? A violência velada, porque muitas vezes nós atrelamos muito a questão da violência à agressão. Mas qualquer ato que gere desconforto, que te tire do seu normal, que te gere coisas tóxicas, já é um ato de violência, né? É o forçar uma relação sexual sem o consentimento, é o reter o seu RG porque você não vai ali fazer alguma coisa específica, ou você não vai buscar um atendimento específico de saúde, ou você não vai buscar um atendimento específico na delegacia. É o pegar o seu cartão de crédito ou movimentar a sua conta bancária sem a sua autorização. Então, atos pequenos, a Lei Maria da Penha, ela vem para resguardar esse direito da mulher, para dizer nós somos muito mais fortes, né? É uma construção histórica, é uma construção social e nós precisamos parar. Nós precisamos deixar de ser esse país que ainda está lá em cima nos índices de mulheres que morrem diariamente. O Brasil ainda, infelizmente, mesmo com os 20 anos de Maria da Penha, nós ainda estamos no ranking dos países que as mulheres são mortas diariamente. Enquanto eu falo com você, provavelmente uma mulher em casa está sendo vítima de violência doméstica, uma mulher está sendo vítima de feminicídio, uma mulher está sendo vítima de vicaricídio. Então, essa proteção ao gênero, não porque somos frágeis, mas porque nós temos o nosso direito social assegurado, porque outras mulheres antes de nós usaram a voz para gritar e não foram silenciadas. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lu. Obrigada a você.